No vídeo de hoje você vai conhecer a história do irmão do Bitcoin. Isso mesmo, os dois sendo praticamente a mesma coisa, como se fossem gêmeos que se odeiam. É por isso que eles representam dois tipos de experimento social financeiro diferentes, que ainda estão em andamento hoje. O Bitcoin está tentando se tornar a reserva de valor do futuro, como se fosse um ouro digital. E o Bitcoin Cash está tentando se tornar o dinheiro de pessoa para pessoa da internet, algo rápido e barato de se usar, e pronto para ser usado ao redor do mundo. Nesse vídeo eu vou tentar explicar a história dessas duas moedas, a diferença entre as duas, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível, para que no final desse vídeo você consiga entender um pouco melhor como o Bitcoin funciona, quais os maiores problemas que o Bitcoin enfrenta hoje em dia e como as duas moedas estão tentando resolver esses problemas. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar aqui do começo, quando o Bitcoin foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto, que inclusive até hoje ninguém sabe quem ele ou ela é. Ele foi lançado com uma coisa chamada White Paper, ou papel branco, que para os entusiastas de criptomoeda é como se fosse uma bíblia. Várias pessoas emolduram esses escritos e penduram na parede, ficam tão obcecados por eles porque são uma parte muito importante da história do Bitcoin. Nesse documento, que Satoshi intitulou como Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, ele descreveu que o Bitcoin era o que deveria vir a ser, o que é basicamente um sistema financeiro eletrônico de pessoa para pessoa, que permitiria pagamentos online enviados diretamente de uma pessoa para outra, sem passar por uma instituição financeira. E acredite você ou não, o economista ganhador do prêmio Nobel, Milton Friedman, previu a criação do Bitcoin 10 anos antes dele ser realmente lançado. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also have an easier way to carry on their business. Muito louco isso, né? Em 2009, quando foi criado, o Bitcoin valia mais ou menos zero. E hoje ele está variando na casa de 48 mil dólares. E aí você vê muita gente falando por aí, nossa, eu queria ter colocado 100 dólares quando ele foi lançado, eu seria milionário hoje em dia. Conforme o Bitcoin começou a ganhar popularidade, com as pessoas compartilhando histórias sobre como ficaram ricas investindo em Bitcoin, duas coisas começaram a acontecer. A primeira foi a volatilidade do Bitcoin. O valor do Bitcoin é de 10 dólares para 100 dólares, de volta para 10, de 100 para 1000, de volta para 100, foi uma loucura. Mas a segunda coisa que aconteceu foi um problema ainda maior, e um problema interno. Foi a questão da escalabilidade, que acontece com todos os tipos de tecnologia quando começam a ficar muito populares. Como você leva uma tecnologia para 100 pessoas, e depois para 1 milhão de pessoas, e depois para 1 bilhão de pessoas. Isso aconteceu porque se o Bitcoin quisesse competir com grandes processadores de pagamento, como a Visa, por exemplo, ele precisaria aumentar os seus números. E por enquanto, infelizmente, ele não consegue fazer isso. A média de transações por segundo na rede do Bitcoin é de 3.8, quase 4 transações por segundo. Se compararmos isso com os números da Visa, que faz em média 1.700 transações por segundo, dá pra ver que não é muita coisa. E a Visa consegue fazer ainda mais transações. Então, se você é Bitcoin e está alegando ser um sistema financeiro para o mundo inteiro, fica evidente que você vai precisar melhorar esses números. E foi por isso que em 2017 o problema do Bitcoin ficou tão grande que a mempool começou a se encher. A mempool é onde todas as transações ficam esperando, como se fosse um ponto de ônibus onde nós esperamos o ônibus chegar. Mas todos os ônibus chegam tão cheios que nós precisamos subornar o motorista do ônibus com uma quantidade insana de dinheiro, que nem vale a pena só para você subir no ônibus para poder embarcar. Diante disso, nós temos duas opções: podemos aumentar a capacidade dos ônibus ou podemos fazer o chamado SegWit, que é uma abreviação de testemunha segregada, e é aí que nossa história de hoje começa de verdade. Em 2017, a comunidade do Bitcoin só queria uma coisa: resolver o problema da escalabilidade e trazer o Bitcoin para as massas, e assim o vovô e a vovó poderiam usar o Bitcoin para fazer as compras. Mas existia uma discordância sobre qual a melhor maneira de chegar lá, e foi por isso que em agosto de 2017 o Bitcoin se partiu em dois: o Bitcoin e o Bitcoin Cash.
As pessoas que apoiaram o Bitcoin Cash, eles queriam aumentar o tamanho do bloco de 1 megabyte para 8 megabytes. Dessa forma, poderia ir de 4 transações por segundo para 32 transações por segundo em média. Isso aconteceria porque você aumentando o tamanho da rede, ou seja, o block size, você permite que mais transações entrem na rede, o que significa menos competição, o que significa menos taxas. Já as pessoas que apoiaram o Bitcoin disseram que ao invés de aumentar o tamanho do bloco, eles preferiam usar uma coisa chamada SegWit. Basicamente, a testemunha segregada permite que as pessoas excluam a assinatura digital de uma transação, o que significa que você consegue colocar mais transações no mesmo bloco, porque na verdade você está omitindo a assinatura digital que carrega uma grande quantidade de dados e representa mais ou menos 50% do peso da transação em si. Imagine de novo aquela analogia do ponto de ônibus. Imagine que você está esperando com suas coisas, sua bagagem. Quando o ônibus para, você sobe, mas deixa suas coisas para trás, porque elas vão ser enviadas para você depois. Porque a sua bagagem pode ser muito grande ou muito pesada e você teria que dar ainda mais dinheiro pro motorista do ônibus para levar tudo de uma vez. Dessa forma, se você deixar suas coisas para trás, você economiza espaço e também diminui o custo. E basicamente é isso que a SegWit faz. Você não aumenta o tamanho do bloco, você aumenta o espaço eficiente da rede, diminuindo o tamanho da transação em si. Fez sentido agora? É aí que entra a arma secreta do Bitcoin, a Light Network. Parte do upgrade que inclui a SegWit está resolvendo o chamado problema de maleabilidade. E nós não vamos falar sobre isso aqui porque é muito complexo. Mas basicamente está permitindo que o Bitcoin dê um upgrade na escalabilidade, e não na blockchain em si, mas fazendo uma escala fora da rede com um recurso chamado Light Network. Então, ao invés de 1.700 transações por segundo, como avisa, a Light Network permite que o Bitcoin, teoricamente, faça milhões de transações por segundo, quase de graça. Deixa eu te explicar como isso funciona. Imagine que nós dois abrimos um canal na Light Network juntos. Aqui tem uma carteira digital onde nós vamos depositar um Bitcoin, mas não precisa ser um Bitcoin inteiro, tá? Pode ser o que você quiser, mas a gente vai pensar assim só para ilustrar. Imagine que nós colocamos um Bitcoin dentro da carteira digital. E aí a gente tranca ele, tá? E agora nós temos uma carteira trancada com Bitcoin que nós não podemos mover. Nesse ponto nós recebemos o chamado ZOU, que é uma sigla em inglês que significa eu devo você. Se refere a um documento informal que reconhece uma dívida de uma pessoa para outra, que nesse caso representa uma parte desse Bitcoin que nós armazenamos. E agora eu e você podemos fazer transações infinitas vezes, quase de graça, instantaneamente. E as moedas de verdade estão trancadas dentro da nossa carteira e não são alteradas até que a gente termine a transação. Nada é movido, só os IOUs. Quando a gente estiver satisfeito com todas as transações feitas, é aí que nós fechamos esse canal. Pagamos a taxa final e só então as moedas que estão trancadas dentro das nossas carteiras são distribuídas de acordo, baseada nas nossas transações. Se até aqui você ainda não decidiu sobre qual o melhor jeito de fazer a escala do Bitcoin, se é on-chain ou se é off-chain, eu vou falar aqui sobre os prós e os contras das duas maneiras. Começando com o Bitcoin Cash, eu vou explicar por que é bom e por que é ruim aumentar o tamanho do bloco. É uma boa jogada porque é uma solução mais simples e mais fácil e permite que o Bitcoin Cash permaneça fiel ao white paper que o Satoshi criou para o Bitcoin. Então, se você acredita que o Bitcoin deve ser um sistema financeiro ao invés de uma simples reserva de valor digital como é hoje, essa é a alternativa correta. Esse método também é menos arriscado porque não precisa mudar nada, fundamentalmente falando, tá? Na camada base, que é a blockchain em si. Se não está quebrado, não tem por que consertar. Aumentar o tamanho do bloco permite que você faça tudo isso e mantenha os procedimentos simples. A principal razão para não querer aumentar o tamanho do bloco é que fazer isso pode custar a descentralização, característica do Bitcoin. Se você aumenta o tamanho do bloco, você vai ter muito mais dados para as pessoas baixarem. E se o Bitcoin eventualmente tiver sucesso no seu plano e ter milhões de usuários ao redor do mundo, a blockchain vai se tornar tão grande que as pessoas normais não vão conseguir fazer o download do livro razão. E isso deixa tudo mais centralizado, porque as únicas pessoas que vão poder participar a partir daí vão ser as grandes empresas. E isso gera um problema muito grande. Se grandes mineradores e grandes empresas são as únicas entidades que podem participar da rede do Bitcoin, isso significa que eles vão precisar de permissão do governo para certas práticas. E se o governo uma hora decidir falar, ei, vocês não podem mais usar o Bitcoin, e eles vão ter que obedecer, e nós não poderíamos mais usar o Bitcoin. Logo, aumentar o tamanho do bloco resolve o problema hoje, torna a moeda mais barata de ser usada, mas compromete a descentralização que nós admiramos no Bitcoin. Ok, a resposta dos apoiadores do Bitcoin Cash para essa questão é que esse raciocínio está tecnicamente errado, e a moeda não vai se tornar centralizada por causa de uma coisa chamada Lei de Moore, que diz que a tecnologia se torna mais eficiente, mais potente e mais barata a cada 2 anos. E até agora isso vem se provando verdade. Pense
Pense, por exemplo, em um memory card de 8 MB para PlayStation 2, que no início dos anos 2000 custava em média $50. Hoje em dia você pode comprar um cartão de memória de 128 GB pelo mesmo preço, que equivale a 16 mil memory cards de 8 MB. Em 2000 você teria que gastar $800 mil para conseguir a mesma quantidade de espaço de armazenamento. E é por isso que hoje em dia uma quantidade muito maior de armazenamento é muito mais acessível, por causa da lei de Moore. Então o argumento é que a lei de Moore garantiria que as coisas continuassem baratas e acessíveis para todo mundo, além de garantir a descentralização do Bitcoin Cash. Agora vamos falar dos prós e contras da escala off-chain usando a Light Network. O maior benefício é que esse método permite que o Bitcoin se torne uma moeda utilizável no dia a dia, que podemos usar para fazer compras comuns, ao invés de permanecer com essa mentalidade de acumular Bitcoins cada vez mais. Usar a moeda torna ela mais valiosa, o que é importante. Tecnicamente, a Light Network já está entre nós. Ela já funciona, só que não em grande escala, porque ainda tem alguns riscos em questões de segurança que são muito difíceis de explicar aqui, só que eu vou te dar uma versão simplificada da coisa. O primeiro problema é que quando você faz uma escala fora da rede, você faz a escala sem usar a blockchain, o que significa que você está criando uma nova tecnologia que ainda não foi posta à prova, e com isso criando os novos riscos e novas formas de exploração e ataques que nós ainda não conhecemos. Isso ainda sem mencionar que a Light Network é propriedade da Lightning Labs, que é uma empresa privada, com sua própria visão de lucros e que corre os seus próprios riscos, mesmo sendo pequenos riscos. Mas provavelmente o maior problema em fazer escala fora da rede, de acordo com o Bitcoin Cash, é que se a Light Network não for executada da maneira certa, ela pode recriar o atual sistema bancário de reserva fracionária. Eu vou explicar. Lembra quando a gente usava moedas de ouro para pagar as coisas? Bom, nem eu, mas a vida era assim. O ouro era a primeira camada, não era nada prático, assim como o Bitcoin. Era lento, caro de usar, então a gente teve que fazer uma escala para uma solução de segunda camada. Tecnicamente off-chain, imprimindo dinheiro de papel, as notas que nós usamos hoje. As notas são como as IOUs, que eu mencionei lá atrás. E em certo ponto, para cada nota de dólar que você tivesse, você podia ir ao banco e trocar por uma certa quantidade de ouro. Assim como na Light Network nós trocamos os IOUs pelos Bitcoins em si. E tudo fica justo. No entanto, em 1971 nós saímos desse sistema e o dólar passou a não ter mais uma representação por trás dele. Não havia mais nenhuma relação entre o IOU e quanto ouro você tinha na mão. Então a preocupação é, se não operarmos da maneira certa com a segunda camada, se a gente desconectar ela da camada base, essa tecnologia pode ser tão diferente que nós vamos desconectar ela também da realidade e de quantos bitcoins nós realmente temos. Bom, eu sei que ninguém perguntou, mas aqui vão algumas opiniões pessoais a respeito de tudo isso. Eu ainda penso que ambas as tecnologias são maneiras válidas de levar o Bitcoin para as massas, e quem sabe no futuro nós vamos descobrir afinal qual é a melhor maneira de fazer isso. Se é aumentando o tamanho do bloco ou utilizando a Light Network. E é por isso que eu invisto em ambas as moedas, porque eu acho que a diversificação é a chave da coisa. E eu tô torcendo para as duas, porque independente de qual ganhar, todos nós vamos ganhar. E mesmo que a gente não chegue no ponto de usar o Bitcoin para comprar café, por exemplo, como uma moeda normal, eu ainda penso que o Bitcoin vai se tornar o ativo mais valioso do mundo. E é por isso que eu considero o Bitcoin o melhor lugar para eu investir o meu dinheiro. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço você que ficou aqui até o final, tá? Eu fiz aqui o meu melhor. E eu peço que, se fez sentido para vocês, compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer. E se você deixar um like, um comentário, me incentiva a produzir mais conteúdo. Mais uma vez aí, obrigado e até o próximo vídeo.